Você já se imaginou andar e tomar um café por um dos bairros mais chiques de Londres, que já foi um pântano e até uma vila medieval? Hum? Bora conhecer mais um bairro sofisticado aqui de Londres com as irmãs viajantes? Bem-vindos a Marylebone Village! E hoje estamos em Marylebone Village. Hoje nós vamos mostrar esse bairro que é pouco explorado. Nós vamos te dar muitas informações, vamos contar a história, mostrar lugares onde você pode comer, lojinhas independentes, museus. E hoje vai ser um vlog mais day by day, a gente vai contar história, claro, sempre tem história por aqui, mas não vai ser muito maçante. Enfim, vamos explorar juntos esse bairro que é muito fofo, muito chique e que a gente adora. Muito charmoso e é um dos nossos favoritos. A gente tem vários favoritos, né? A gente sempre fala dos nossos favoritos, mas o que a gente mostra aqui é porque a gente gosta realmente, tá? Quando a gente não gosta, a gente não mostra, a gente nem mostra. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Been hesitating, pulling away when all that you're trying to do is ease my mind. Ooh, serves me right for being well. E qual a história de Marylebone Village? Marylebone originalmente era conhecida como Manor of Tyburn. Agora, por que Manor of Tyburn? Tyburn era o rio que passava aqui nesta área. Aliás, essa área era praticamente um pântano. E depois ela foi se transformando numa vila medieval. E essa vila medieval era chamada de Manor of Tyburn. Tyburn, o rio que passava aqui na área. E este rio, onde está hoje? Submerso. Ele está aqui no subsolo e ele se juntou ao sistema de esgoto e é um dos rios perdidos de Londres. E essa antiga vila medieval, ela foi se transformando ao longo do tempo até se transformar neste pequeno vilarejo sofisticado bem no coração de Londres. E claro que eu não podia deixar de fora o nosso amigo Guilherme o Conquistador. Em 1086, ele encomendou um censo, o que é chamado aqui de Domesday Book. E com isso ele descobriu que aqui em Marylebone era uma área muito pequena com 50 residentes. E naquela época era apenas considerada uma aldeia. E por que ele fez esse censo? Porque ele tinha acabado de invadir a Inglaterra e ele precisava o quê? Descobrir quais são as terras, o que tinha no reino dele, quantas pessoas, enfim. Ele queria a data. E da onde vem o nome Marylebone? A vila foi crescendo tanto que ela precisava de sua própria paróquia. E foi aí que foi construída a paróquia de St. Mary. E St. Mary era bem ao lado de um rio, de um riacho. E rio, no inglês antigo, era chamado de burn. Mary Burn. E lá pelo século XVII, eles acrescentaram o lê, deram uma francesada no nome, porque era chique na época, era uma tendência cultural da época, misturar um pouco de francês. Então passou a se chamar Marylebone, que é o nome que nós conhecemos hoje em dia. E mais tarde, no século XVI, especificamente em 1544, o rei Henrique VIII, também conhecido aqui do canal, já falamos muito sobre ele confiscou as terras da igreja. Lembra que ele se separou da igreja católica e fundou a anglicana? Com isso, ele abocanhou as terras da igreja. E aqui ele confiscou as terras do convento de Barking. E, com isso, ele criou o Parque Real, que hoje nós conhecemos como Regent's Park. E ele fez uma mansão de caça, uma mansão senhorial, que era onde ele parava para poder fazer as caças, porque no parque tinha muitos cervos. E hoje em dia dizem que esta mansão fica localizada no número 55 da Marylebone High Street.
que hoje em dia é um restaurante. E lembrando que ele só confiscou as terras porque as terras, essa área aqui de Marylebone, pertencia ao convento de Borken naquela época. Depois, com a morte do rei Henrique VIII, as terras foram vendidas. E claro, quem tem dinheiro para comprar terra? Os nobres. E quem comprou as terras de Marylebone? A família Cavendish. Lembra deles? Se vocês não lembram, vou dar aqui uma dica. Lembra da casa de Chatsworth House que nós visitamos e onde foi filmada a Casa de Orgulho e Preconceito? Sim, foi justamente essa família que comprou Marylebone e é por isso que você encontra vários nomes de ruas aqui com Cavendish, New Cavendish e entre outras. E essa família, ela revitalizou a área e os filhos, os herdeiros, foram casando com família rica, né? Porque rico só casa com rico. Então, esta família se juntou com uma outra família também muito rica, uma família nobre de Oxfordshire. E com isso nós temos o quê? O nome de Oxford Street, por causa da família de Oxfordshire. E com isto, a riqueza trouxe o quê? Mais riqueza para este bairro, fez esse bairro ficar muito mais sofisticado e elegante. E graças a eles que a gente tem essas arquiteturas belas. Infelizmente, existe uma diferença aqui na arquitetura, porque durante a Segunda Guerra Mundial, Marylebone foi muito bombardeada. Ela foi praticamente destruída. Não só ela, como Paddington, que é aqui ao lado. Aliás, também já temos vídeos lá de Paddington. E por que elas foram bombardeadas? Justamente porque elas têm linhas ferroviárias que levam para o norte do país, para outros lugares. Então, eles queriam acabar com esse acesso. E eles depois foram reconstruindo aqui o bairro. E não necessariamente com aquela arquitetura bela que os Cavendish colocaram. Então, você vê alguma diferença de arquitetura aqui. Eles queriam acabar com o acesso das linhas ferroviárias, os alemães que eu digo, né? Os inimigos. Em 2008, Marylebone Village entrou para a Premier League de London, junto com Belgravia, Mayfair e Kensington. E nós já temos vídeos em Mayfair e Kensington que a gente vai deixar aqui para vocês. Gente, nesse vídeo vocês vão ver a gente com duas roupas diferentes, porque a gente gravou esse vídeo em vários dias. A gente veio, encontramos amigas, fomos almoçar, esquecemos do vídeo, daí voltamos para regravar, enfim. Então vocês vão ver a gente com roupas diferentes por aqui. Ooh, serves me right for being way up in my head and never let you inside. Ooh, my life, I wanna. E claro que a gente não podia começar o vídeo sem tomar aquele nosso belo café da manhã. Hoje não vai ser a hora do cafezinho, e sim cafezão. Paramos aqui na Lina Store, é um restaurante super famoso aqui de Marylebone, é um restaurante de cozinha italiana e dizem assim que é bom, então a gente veio experimentar, conferir se vale a pena ou não. Acabamos de sair do restaurante, tomamos o nosso café. Eu gostei, achei muito bom, preço justo, saboroso. Então fica aí a dica para vocês. Então fica aqui no canal das Irmãs Viajantes, porque é mais uma dica de restaurante maravilhoso aqui em Londres. Escondido na Manchester Square, bem aqui no coração de Marylebone, você encontra o The Wallace Collection. Este museu atrás de mim, ele não começou como museu. Isso aqui, sim, era uma mansão aristocrata, de gente rica, milionária, assim que a gente gosta, né? A mansão pertencia ao Marquês, o segundo Marquês de Hertford, que começou a coleção. Ele começou uma coleção de arte porque ele ficava muito entre Londres e Paris. E foi ao longo dos tempos acumulando. A família toda comprava arte. Mas foi com o quarto Marquês que a coleção realmente decolou e ficou muito melhor, e é praticamente o que a gente vê lá dentro. E se você quer ir nesse museu, ele tem entrada gratuita.
O quarto marquês de Hertford era apaixonado por arte. Ele reuniu uma coleção particular super interessante de pinturas, de arte. Quando o marquês morreu em 1870, a sua coleção passou para quem? Para o seu filho, Richard Wallace. Seu filho? Esta é a pergunta que gera várias confusões. Reza a lenda que ele, o Richard Wallace, era filho ilegítimo, o filho da empregada, do marquês com a empregada. Então ele não reconheceu Richard Wallace. Porém, contudo, ele era o homem de confiança do marquês. Ele ensinou tudo o que sabia para o Richard e ele era secretário particular dele. E ele, em testamento, deixou toda a sua coleção, inclusive a casa, para o Richard Wallace, que aumentou ainda mais essa coleção de arte. E quando ele morreu, o Richard, infelizmente, o filho dele tinha falecido, ficou tudo para a esposa. E a gente tem que agradecer a esposa de Richard, porque o que ela fez? Ela doou tudo para o governo e ela falou: faça da minha casa um museu, porém nada pode sair da minha casa, nem mesmo para empréstimo. Mas você pode vir aqui e ver a coleção de arte do Richard Wallace, de graça, que é melhor ainda. Que mansão, hein? Richard expandiu a coleção com várias outras obras. Ele comprou muita armadura, então tem uma área ali só de armadura. Você encontra muitas pinturas de Rembrandt. Sabe aquele museu lá em Amsterdã que você fica na fila para olhar? Aí, ó, você vê de graça e é vazio. Tem muita coisa, tem muita porcelana, joias. Não pode filmar muito, então a gente fez só um en passant para vocês. Nesse museu você encontra 25 galerias, um acervo incrível, e esse acervo foi construído desde o século XV ao século XIX. E tudo aqui, gente, no coração de Marylebone Village, tá vendo? E aqui na Manchester Square, em frente ao Wallace Collection, tem um parquezinho, né? Tem um jardim, que é um jardim privado. A gente já comentou sobre isso aqui no canal, que só quem tem acesso são esses prédios aqui ao lado, que são prédios caros, né? Apartamentos valiosos aqui. E esses jardins privados tem muitos no bairro de Chelsea, aqui de Marylebone Village, de Mayfair, de Kensington. Eles têm esses jardins privados, né? Então são os bairros, como eu já comentei, da Premium League aqui de Londres, né? Bairros de gente rica, digamos assim. Ou seja, só quem pode frequentar esses jardins aqui, quem mora no prédio, só gente rica. O povão é o parque público mesmo, né? Hyde Park, Regent's Park. É o que eu já comentei, né? Também, eu já falei sobre isso. O Hyde Park é o parque da galera e esses parques privados, né? Só quem tem a chave. E ao lado do Museu Wallace Collection, você encontra este prédio atrás de mim. O que tem de importante nele?
Bem, na verdade, esse não é o prédio original. Infelizmente, o original foi demolido, mas aqui era a sede da EMI Records. Sabe aquele label de música muito famoso? Então, existiam vários artistas que eram deste label, como Pink Floyd e outros, e um muito importante era o quem? Beatles, The Beatles. Eles, inclusive, tiraram uma foto muito icônica de um dos seus álbuns. Vou colocar aqui para vocês, para ver se vocês lembram, que eles estão debruçados na escada. Então, foi tirado aqui no prédio antigo, não neste prédio. E se você gosta de Beatles, você já assistiu o nosso vídeo lá em Liverpool? Pois é, vai lá assistir, que tá cheio de coisa maravilhosa para vocês. E só para vocês se localizarem, a Wallace Collection, no museu, ele fica bem atrás da Selfridges. Aquela loja de departamentos super luxuosa, em plena Oxford Street. Crazy, I'm so fine till you see me through. I tell my mind you don't want the truth. I don't get triggered by the next day I can't stop spiraling. Nós estamos agora na Christopher Place. Aqui não é bem Marylebone Village, é quase lá. Mas aqui o bom é que tem vários restaurantes, gente. Tem muita coisa para vocês escolherem para comer. Escolha de vocês. E o legal de Marylebone é que ela está muito perto de Oxford Street e mesmo assim ela não perdeu aquele ar de vilarejo e é tão mais calma aqui, tão mais interessante, com lojinhas independentes. É claro que você também vai encontrar algumas lojas de cadeia, mas você tem outras opções. Waitrose, por exemplo. Todo mundo fala dessa loja de chocolates, que ela é deliciosa, tá fechada. Depois eu volto aqui para ver se consigo comprar e provar. Mas o mais interessante é que ela tá toda já decorada no outono. Mas, gente, cadê o outono desse lugar? Eu nunca vi um verão tão longo aqui em Londres como deste ano. Eu tô com calor. Esse ano foi bom. Esse ano foi bom. Nós estamos dia 20 de setembro e ainda tá quente. Em 19 anos de verão aqui. Esse foi um dos melhores. E nessa época, eu já estava toda encasacada. E essa parte que a gente tá aqui de Marylebone Village, que a gente tá bem no centro da village, é a mais fofa. De café, restaurante, lojas. Então a galera fica toda aqui, todo mundo tomando seu brunch de sábado. A gente já tomou o nosso. Exato. Ah, e aqui também tem a nossa padaria favorita, Gales. Tá aqui. A gente já mostrou ela pra vocês. Várias vezes. Claro que ela não é aquela padaria do Brasil, né, gente? Mas tá valendo. Aqui pra Inglaterra, ela é muito boa. E por incrível que pareça, essa livraria também é um ponto turístico de Marylebone. Provavelmente você não vai reconhecê-la, mas com certeza quando a gente te mostrar ali dentro, você vai reconhecer.
E se tem um lugar que representa os espíritos das irmãs viajantes, é essa livraria aqui, especializada em quê? Em viagens. O lugar perfeito pra gente, né? E ela é de 1860. E James Daunt, que era o fundador desta livraria, ele fez essa livraria com o objetivo de ajudar as pessoas que iam viajar. Então, quando você ia, por exemplo, para a Alemanha, além de você passar aqui para poder comprar um guia da Alemanha, mapa, que até vende mapa lá embaixo, no ground floor, você poderia também comprar livros de ficção que era passado lá na Alemanha, para você sentir, se habituar com a Alemanha, se sentir lá, entendeu? Para já entrar no clima. E são 3 andares, gente. Ela é linda. E quem lembra da história de Thomas Becket, que eu já contei lá no nosso vídeo de Canterbury, se você ainda não assistiu, vai lá. Tem muita história boa. Gente, isso aqui é maravilhoso. Conta a história de todos os reis ingleses e franceses, tem origem, descendência da França. Isso aqui, ó, deu origem à Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Mais sobre esse assunto em breve no canal. Não quero dar spoiler. Ana Bolena, nossa amiga, também fizemos um vídeo do castelo de Hever, que foi onde ela cresceu, passou a infância. Então tá aqui. Quem já assistiu o nosso vídeo sobre a Normandia? Essa é uma ótima dica de livro para ler antes de assistir o nosso vídeo. Charles Dickens, ele morava aqui perto, inclusive os filhos dele foram batizados na igreja de Marylebone, de Santa Maria, e escreveu vários dos livros, das novelas dele, escreveu aqui, em Marylebone. Gente, quando a gente chegou aqui na Inglaterra, o primeiro-ministro era o Tony Blair, tá? Margaret Thatcher, outra primeira-ministra, super importante aqui da Inglaterra, a Dama de Ferro. Gente, aqui vale a visita, vocês estão vendo, né? Tem muito livro interessante sobre a história da Inglaterra, viagens, eles têm todos os lugares aqui com roteiros de viagem, mas é legal porque esses livros que a gente está mostrando para vocês ficam uma recomendação e é tudo que a gente fala aqui nesse canal, né? Muita história da Inglaterra, do Reino Unido, então tá tudo aqui. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, é só vir a uma biblioteca, uma livraria e comprar os livros, né? Tá tudo aí, tudo que a gente fala tá tudo nos livros. Mas se você quer um roteiro maravilhoso de Londres, você não precisa vir aqui comprar, não. Você pode pedir pra gente, as Irmãs Viajantes, que a gente faz um pra você. Viemos aqui planejar a nossa próxima viagem. Pra onde será que a gente vai? Mas achamos a seção do Brasil. E claro, o que você encontra na seção do Brasil? Ela é futebol. Sentiu o tema do Brasil? Pois é. Tem também o guia da minha cidade. The places that'll be here, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. E aqui onde estamos agora é a Marylebone Lane, e vocês podem reparar que a rua é toda irregular, né? E por que será isso? Porque na época medieval, que eram as estradas rurais, né? E passava o rio também, o rio Tyburn. Então a rua segue o fluxo do rio, que era como a região era chamada antigamente. E essa bakery aqui atrás, ela é divina. Ela tem em alguns lugares daqui de Londres, tem até em Chelsea, que a gente também já fez vídeo, mas enfim, eu vou parar de ficar falando isso, porque a gente já fez vídeo em tanto lugar. Faz um MLOflix, gente, se vocês querem conhecer Londres de verdade, porque a gente tem vários lugares maravilhosos. E outra coisa, se inscreve no canal, né, gente? Porque olha quanta coisa maravilhosa a gente mostra pra vocês. Mas voltando aqui, a bakery, que eu me perdi, ela é deliciosa, tem um brownie, ó, divino. Fica a dica aí das Irmãs Viajantes. A gente só não vai comer lá agora, porque a gente já comeu em outro lugar e a gente tinha reserva, né, gente? Quem gosta de música ao vivo, assim, eu digo música, é um piano e um cantor, tá? Mas é muito interessante, é muito legal, com músicas antigas. É nesse pub
aqui atrás de mim. E nessa rua Marylebone Lane, ela é cheia de lugarzinhos maravilhosos para você comer. Tem vários restaurantes, cafés, a bakery que eu mostrei para vocês, wine bar. Vale a pena dar uma passadinha aqui. E aqui fica aquele restaurante que a gente já filmou para vocês, aquele do prato feito, que não reserva, que tem lá em Paris. Tem também aqui, a gente já mostrou para vocês, fez um vídeo completo, como foi nossa experiência. Sempre tem fila, porque você não pode reservar com antecedência. E a gente também comeu nele lá no nosso vídeo do The City. Tá vendo quanta coisa maravilhosa a gente traz para vocês? A gente está mostrando 18 anos de vivência aqui, lugares que a gente gosta, bairros que a gente gosta de frequentar, que a gente gosta de passear, lugares que a gente sabe que são lugares bons para você turista, né? Para você não perder tempo em lugar que não é tão legal assim, né? Lugar feio. Muitos de vocês me escrevem falando: mas Londres não é aquele sonho. Sim, Londres mudou muito, a gente já teve essa conversa aqui no canal, não tá tão tranquilo como era antigamente, mas tem sim lugares lindos. E ainda dá para aproveitar. E para você que é turista, você vem aqui aproveitar o melhor da cidade, né, gente? Agora, você que é morador, aí não, né? Você sabe a realidade, né? A gente sabe, óbvio que a gente sabe a realidade. São mais de 18 anos morando na Inglaterra. Sim. Mas a proposta do nosso canal é uma proposta de um canal para turista, né? De turismo. É isso que a gente quer mostrar. E aqui o diferencial é que tem essas lojas que são bem tradicionais, bem antigas. Eles mantiveram aqui no bairro. Então é por isso que esse bairro Marylebone Village tem uma característica diferente dos outros bairros de Londres. E aqui, né, ao lado era onde ficava a igreja de St. Mary, né, que deu nome ao bairro. E hoje, como vocês podem perceber, ela não tá mais aí, porque ela foi bombardeada durante a Blitz, né, na Segunda Guerra Mundial. E ela foi bombardeada, ficou aí uns destroços, mas eles tiveram que demolir. Então, agora é só um espaço para descanso, que eles chamam de rest area. Todo mundo ali fumando, né? Pra ser sincera, mas enfim. Uma rest area para hoje em dia, para outras coisas. Eu não recomendaria descansar ali. Não. E aqui atrás de mim é o número 55 da High Street de Marylebone, que era onde era a Manor House, né? A casa de caça do Henrique VIII, o colega aqui do canal. E sim, é um restaurante e ele é todo decorado com temas de caça, né? Por que será? E aqui atrás de mim, neste local, é a atual igreja de St. Mary. Mas ela tá aqui desde 1700, então ela não é tão nova assim, não. E ela foi construída muito perto da original, que é logo ali a uns passos daqui. E essa igreja foi uma curiosidade, foi onde Charles Dickens batizou seus 7 filhos. Charles Dickens, como vocês sabem, é um autor aqui em inglês que escreveu vários livros. Tá aqui. Essa igreja que deu o nome, né? Não essa em particular, essa já é a 4ª, mas deu origem ao nome do bairro. Então, no nosso canal, é isso que a gente gosta de trazer para vocês, né? Quando vocês estiverem passando por aqui, vocês virem a igreja, vocês vão saber a história, né? E vão saber a história do bairro quando vocês estiverem por aqui fazendo compras. Exatamente, vão saber o contexto. Exatamente. Gente, então essa é a proposta dos nossos vídeos para vocês, para quando vocês vierem aqui conhecer os bairros, conhecer Londres, vocês já saberem das histórias, vocês já saberem por que daquela igreja tá ali, o que é que você vai encontrar nesse bairro. E o mais interessante é que as histórias se conectam aqui em Londres, então é por isso que a gente vai indicando os outros vídeos que a gente já fez aqui no canal, porque a história toda se conecta. Gente, um recado importante. A gente tá vendo que tem muita gente assistindo pela televisão. E aí eu sei que fica difícil de você se inscrever no canal, porque, né, na televisão meio que não funciona. Então eu vou deixar o QR Code aqui para você. É só escanear, pega o seu telefone celular, aponta aqui para o QR Code que vai te levar para se inscrever no nosso canal. E aí você ajuda nós, as Irmãs Viajantes, a trazerem mais conteúdos para vocês com mais frequências. A gente já está quase batendo 10 mil inscritos no canal. Dá uma força para o canal, dá uma força para as Irmãs Viajantes para a gente bater esses 10 mil inscritos. Contamos com vocês, hein?
E não esqueça de dar um like e comentar aqui embaixo. Qual foi o bairro de Londres que vocês mais gostaram aqui? Qual o bairro que vocês mais gostam que a gente já mostrou aqui para vocês? Comenta aqui embaixo. Já tinha ouvido falar desse bairro? Já tinha ouvido falar desses lugares, desse museu que a gente mostrou para vocês aqui hoje? Conta aqui pra gente. Nós estamos agora na Chiltern Street, que também é muito famosa, tem muitos cafés por aqui. E tem um restaurante muito famoso, que é o Chiltern Firehouse, que é como se fosse um restaurante assim, mais members club, mas ele não é. Mas ele é bem chique, bem famoso por aqui. Eu vejo muitos guias aí da galera indicando, a galera põe todo nos guias por aí, mas ele está fechado, está temporariamente fechado, porque ele está em reforma. Ainda não sabemos a previsão de abertura. Mas, se você estiver vindo para cá e estiver aí com os guias aí, desatualizado, fique sabendo que está fechado. Fechado. Que ele ficava aqui, ó. Ele tinha essa área externa aqui, que era o lado de fora. Bem legal no verão de comer, mas está em obra. Tá em obra, e pelo tamanho da obra vai demorar um pouco, viu? E a gente recomenda muito você ficar hospedado por aqui, porque aqui é a Zona 1, você tá muito bem localizado, e aproveita que ainda tem muita gente que não conhece, viu? Porque amanhã vai estar todo mundo aqui. E Marylebone Village fica bem atrás da Oxford Street. E vocês sabem, né, que a gente já morou aqui em Londres, em vários lugares, vários bairros, né? E a gente morava ali em Marble Arch. Quando eu trabalhava ali na Oxford Street, ao invés de ir andando pela rua de Oxford Street, eu vim aqui por dentro, caminhando. Que a gente nunca gostou da Oxford Street, para ser sincera. É uma farofa, cheia de gente, enfim. Opiniões polêmicas. Então a gente vem aqui por dentro e a gente, nossa, que lugarzinho fofo, que bonitinho. E muito mais calmo, muito mais tranquilo. Então a gente começou a explorar essa área e ficou no nosso coração quando a gente morava em Marble Arch. E é uma área pouco explorada, né, pelos turistas, né? As pessoas não vêm pra cá, não sei porquê. I'm a shy deer in the headlights. She's coming over and I'm just standing there like it's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. She said, hey you, isn't it funny how we always seem to meet at every place? E aqui bem atrás da gente temos o Madame Tussauds, que é uma atração turística muito famosa aqui em Londres. Eu vim quando umas amigas vieram me visitar aqui em Londres há muito tempo. Cara, é interessante, pra atração turística, nada assim demais, é bobo, mas é interessante. É um museu de cera, né, gente? A gente recomenda, óbvio, comprar o ingresso com antecedência, a gente vai deixar aqui pra vocês. E sim, é super interessante pra quem tem criança, tem uma atração meio Disney com carrinho, é legal, divertido. E claro que a gente não poderia deixar de mostrar a atração turística do Sherlock Holmes. Vocês sempre pedem pra gente, então a gente veio aqui hoje só pra mostrar pra vocês. Isso aqui não faz parte de Marylebone Village, mas assim considerado Marylebone, então é uma atração turística muito requisitada, tá sempre cheio com fila, a gente vai deixar o ingresso aqui se você quiser comprar o seu com antecedência, é sempre recomendável. E claro, como vocês sabem, o Sherlock Holmes ele é um personagem fictício, ele não é um personagem real, ele não existiu. Então eles chamam isso aqui de museu, mas é uma atração turística, né, gente? O museu não pode filmar, mas o gift shop, sim, qualquer um pode entrar, você não precisa nem comprar ingresso. E como é uma atração turística, né, gente, tá sempre lotado. Então a gente filmou um pouquinho pra vocês, a gente vai deixar umas imagens.
gente tem o jogo do Sherlock Holmes, o Monopoly. Como fala em português mesmo? Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. Ó, então tá vendo? Ali tem a plaquinha azul que mostra que é a casa de Sherlock Holmes. E toda vez que tem essa plaquinha azul nos prédios, quer dizer que uma pessoa importante morou ali. É sempre legal dar uma olhada e ler o que tá escrito na plaquinha azul. Então tá aqui, gente, mais um pedido de vocês atendido. Vocês sempre pedem, ai, vai no Sherlock Holmes, filma o museu. Então tá aí, gente. Então tô esperando o quê pra se inscrever no canal, hein? E o museu do Sherlock Holmes é um museu, ele fica na Baker Street, como no livro, né? Então eles fizeram, né, um museu baseado no livro, que é um personagem, né, um detetive muito famoso aqui da Inglaterra. E aliás, os livros são muito bons. Enfim, vale o passeio para quem é fã dos livros. No gift shop você encontra os livros também para comprar. Tem todas aquelas bugigangazinhas de gift shop, tudo de Sherlock Holmes. Vão até o museu, é uma atração turística muito legal para quem gosta de Sherlock Holmes, mas não perca muito tempo ali na Baker Street não, gente. Aquela rua é muito movimentada, muito cheia. Vem mais aqui para as ruas laterais, as ruas de dentro para vocês caminharem. E Marylebone Village, né, que é o que a gente mostrou nesse vídeo. E lembrando, né, que não pode filmar no museu, né, que vocês vão perguntar, ai, Amy, mas por que vocês não filmaram o museu? Gente, não pode, tá? Eles querem que vocês paguem o ingresso e vão lá ver com seus próprios olhos. E nesse prédio aqui atrás de mim, em Marylebone, quem foi o morador ilustre? John Lennon. Ele morou por aqui também. Área nobre, né, gente? Gente nobre morando por aqui. E aqui na minha frente tem um jardim privado. Ele deveria ter a chave do jardim privado também. Ele morou aqui nesse apartamento em 1968, morou com a Yoko Ono, e parece que era no basement que ele morava. E a casa era alugada, ele alugava aqui em Marylebone. Essa parte aqui, ela não é Marylebone Village, né, que a gente está mostrando no vídeo, é a área de Marylebone, mas enfim, fica aí a curiosidade. I must be lucky, I reply. You can't take me high. Maybe I just wanna see ya. I go anywhere to be there. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, a gente vai deixar a nossa playlist aqui sobre bairros em Londres para vocês darem uma olhada. E até o próximo vídeo. Tchau! You can't take